Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma transmissão da nossa jornada Administração Eficaz, uma jornada abençoada. Estamos aqui juntos, né? Nessa caminhada, né? Nesse caminhar, todos os dias aqui no nosso canal. Hoje é o dia 17, nós vamos estudar o capítulo 30 do livro Administração Eficaz, aqui, né? Você já sabe. E é isso. Nós estamos aqui firmes e fortes nessa jornada, que está sendo uma bênção, né? Estudar esses capítulos deste livro, nos instruindo, nos ajudando a sermos mordomos, né? De Deus, mordomos a cada dia mais fiéis, tá bom? É isso. Para você que já é inscrito no nosso canal, deixe seu like, tá bom? E compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que as pessoas recebam, né, essa transmissão, tá bom? No conforto da sua casa e possa aí também compartilhar, aprender, tudo que estamos aprendendo juntos aqui. Também, você que não é inscrito no nosso canal, está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, né? Para todas as vezes que a gente postar um novo vídeo ou uma live, você receber a notificação no seu celular, tá bom? Também compartilha o vídeo aí com todo mundo que você puder, todo mundo que você faz parte dos seus grupos aí, do WhatsApp, Telegram, enfim, tá bom? E lembrando que todos os dias nós estamos deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo, três links para que você possa acessá-lo, né? O primeiro link é o link do 7Me, né? Um aplicativo disponibilizado pela Igreja Adventista, e lá você tem uma série de ferramentas, né? Uma série de ferramentas que você pode utilizar ali para o estudo da Bíblia. O segundo link é que, uma vez você tendo o 7Me, você pode entrar através do segundo link, que vai estar aqui na descrição, você pode entrar no nosso grupo de oração, tá bom? Um outro detalhe é que o terceiro link que eu vou colocar aqui para vocês é do livro. O livro que nós estamos estudando, ele tem, eu já falei, né, ele tem 68 capítulos, mas você pode baixá-lo. Nós vamos hoje estudar 40, né? Uma jornada de 40 dias. Nós vamos estudar 40 capítulos apenas, e aí você pode baixar ele gratuitamente, não paga nada. O nome dele o nome original desse título, né? Dessa literatura é Conselhos sobre Mordomia. O link que eu vou colocar para vocês tem esse nome, né? Mas é o mesmo livro, a mesma quantidade de capítulos e tudo mais. Você pode baixar para você ler no seu celular, no tablet ou no seu próprio computador e ir acompanhando aí a leitura, e depois você pode ler para se aprofundar ainda mais, tá bom? É isso. Então, vamos lá, vamos seguir aqui, porque é um estudo dirigido, né? Espero, o capítulo de hoje é razoavelmente também grande, mas vamos ser o mais breve possível aqui, para a gente ir direto ao ponto, refletir acerca das mensagens e das instruções desse livro, né? Para a nossa vida, para o bem da nossa existência, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar, deixa eu colocar logo o título aqui. Vamos orar, pedindo a Deus a bênção para o estudo desse dia de hoje. Obrigado, Senhor, por tua graça, por tua bondade e teu amor. Estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez nessa jornada, né, o 17º dia. Pedimos ao Senhor que cuide de nós, para que estejamos com os nossos pés firmados nesses estudos e aprendendo o máximo possível. Esses estudos, eles têm abençoado a nossa vida, a nossa mordomia, né? Como é que se diz? O nosso posicionamento como mordomo de Deus, do Senhor. E nos ajude, porque somos pecadores, falhos e precisamos do Senhor, porque disse Jesus certa vez que sem Ele, sem o Senhor, nada podemos fazer. Portanto, Deus nos abençoe com a tua presença e com a tua instrução nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, a depender de quando e onde e que horário as pessoas estarão assistindo, mas que esse dia seja um dia abençoado, porque estamos pedindo a tua presença e a tua companhia conosco. Obrigado por tudo, Deus bendito, em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, é isso aí. Então, aqui, capítulo 30 trata do perigo na prosperidade. Perigo na prosperidade.
E eu queria começar citando um texto muito conhecido, o famoso texto do jovem rico. Está lá em Mateus, capítulo 19, e também em Marcos, acho, capítulo 10. Não vou me lembrar exatamente agora, mas eu acredito que é Marcos 10. Marcos 10. Mas está lá em Marcos, está lá em Mateus. E esse texto do jovem rico é um texto muito interessante, né? Porque todos nós sabemos a história. E eu peguei os dois versículos finais, que diz assim: E Jesus lhe disse: Se você quer ser perfeito, se queres ser perfeito, vai, vende, 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 vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Aqui, Ellen White vai trabalhar o capítulo em cima desse texto. O que ela vai escrever nesse capítulo, no capítulo 30, o perigo da prosperidade, né? O perigo na prosperidade, não é o perigo da prosperidade, mas o perigo na prosperidade. Ela vai tomar base aí a história desse jovem, né? Ou seja, ele começa a conversa, se você for ler a passagem inteira, ele começa a conversa muito interessado em receber a vida eterna. E aí ele conversa com Jesus ali, alguns minutos, e o final da conversa é isso aí. Jesus mandou ele guardar os mandamentos, ele disse que guardava isso desde menino que ele guardava os mandamentos, aí Jesus disse essa frase aí: então se você quer ser perfeito, quer ser top dos top e dos meus discípulos, então vende tudo o que tu tem, todos os teus bens, distribui entre os pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Depois você segue-me. Só que os jovens, ouvindo essa palavra, ele retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Esse jovem ele saiu triste porque ele era dono de muitas propriedades e ele não estava disposto a pagar o preço do evangelho, né? Ele vai tratar disso aí. Há um custo alto, né, na vida cristã, que é a abnegação das coisas terrenas. Esse menino, esse jovem, aliás, esse homem, ele estava muito afeiçoado com seus bens, com a sua riqueza, e ele não estava disposto a abandoná-la para ter aquela parábola, né, que Jesus falou, né, para ter Cristo, a pérola de grande preço, né, aquele homem, aquela parábola que Jesus falou assim, ele achou no terreno uma pérola de grande preço, foi lá, vendeu todos os seus bens e comprou o terreno, investiu tudo nisso que ele tinha. Esse jovem não estava disposto a isso, a investir todo o seu dinheiro, suas posses, os seus bens, a sua riqueza na pérola de grande preço, que era Cristo, né? Aí ela começa o capítulo dessa seguinte maneira: através dos séculos, tem-se servido a riqueza e a honra, com muito perigo para a humildade e a espiritualidade. É quando o homem prospera, quando todos os seus semelhantes falam bem dele, que ele corre especial perigo. Então, Ellen White fala que há muitos e muitos séculos, os homens, a humanidade, têm servido a honra e a riqueza, ou seja, eles buscam a riqueza e a honra, né, com muito risco de perder a humildade e a espiritualidade, há séculos. E aí ela diz que é quando o homem prospera, que ele começa a obter fama por causa da sua prosperidade, que ele corre perigo real. Sua vida está correndo perigo. A sua espiritualidade, a sua vida com Cristo, né? Os que são agraciados pelo Senhor precisam estar constantemente em guarda, para que o orgulho não brote e obtenha a supremacia, ou seja, ele se sinta um ser supremo, maior do que os outros. Ou seja, as bênçãos de Deus, se elas não forem bem administradas, não forem bem colocadas no seu devido lugar, ela pode produzir no ser humano muito orgulho e muito senso de supremacia, né? Aquele que tem uma popularidade fora do comum, que tem recebido muitas palavras de elogio dos mensageiros do Senhor,
necessita de orações especiais dos fiéis, vigias de Deus, a fim de que seja protegido do perigo de nutrir pensamentos de estima própria e orgulho espiritual. Então, aquele que tem a popularidade também é uma dádiva divina, fora do comum, né? Ou seja, uma pessoa de muito destaque, que recebe muitos elogios, né? A toda hora, em todos os lugares, ela está dizendo que essas pessoas precisam das nossas orações. Por quê? Porque ela está correndo um grande perigo de nutrir pensamentos de autoestima exagerada, está falando de estima própria, ou seja, de autoestima desacerbada, né? Assim, fora do normal, e orgulho espiritual, né? Se sentir uma pessoa mais santa do que as outras, vamos assim dizer. Então, essas pessoas que Deus tem abençoado ela com ricas bênçãos, né? Com a eloquência, de uma forma especial, e ela aí, por causa disso, ganhou uma popularidade fora do comum. Essas pessoas necessitam das nossas orações, orações do povo de Deus, para que essas pessoas se protejam desses perigos espirituais, né? Do egoísmo, né? Que é a valorização do eu, e do orgulho espiritual. Às vezes, quando o inimigo faz esforços especiais para arruinar pela lisonja e honras mundanas, devem seus irmãos adverti-lo fielmente dos perigos, pois, se entrega a si mesmo, será propenso a cometer muitos erros e revelará as fraquezas humanas. Então, o inimigo ele tenta derrubar aqueles que estão em posições privilegiadas, né, na hierarquia tanto do mundo quanto da igreja, e Satanás tenta arruiná-lo pelas honras que eles recebem, pelas lisonjas, né, pelos elogios. E aí ela está dizendo que os irmãos da igreja precisam advertir essa pessoa dos perigos que a lisonja e as honras podem acometê-lo, né? E aí vai ser muito ruim, né, para essa pessoa a queda dela, né? Não é a taça vazia. Eu gostei dessa frase, né? Já ouvi ela em muitos lugares, mas hoje eu achei. Não é a taça vazia que nos é difícil carregar, é a taça cheia, até a borda, que deve ser cuidadosamente equilibrada. Então, veja, não é a taça vazia, é quando a taça está cheia que a gente deve ter cuidado quando a gente vai carregar, para não derrubar o que está dentro. É isso que ela está dizendo, ou seja, a aflição, ela diz aí, ó, a aflição e a adversidade podem causar muitos inconvenientes e podem trazer grande crise. Ela está falando, fazendo um paralelo com a taça vazia. A taça vazia é ruim, lógico. Viver na escassez é terrível. Mas ela diz, mas a prosperidade é que é perigosa para a vida espiritual. Não é tanta pobreza, não é tanta a escassez que é perigosa para a vida espiritual. Ela é também, mas muito mais a prosperidade, a riqueza é muito mais perigosa. Aí ela diz, nossas orações precisam ser feitas principalmente em favor dos homens que ocupam posição elevada. Devemos orar por homens que estão em posição elevada, sobretudo se eles são nossos irmãos em Cristo. São homens que tomam conta de grandes negócios, estão à frente na liderança de grandes empresas, está também no meio político, né, altos cargos do escalão político. Esses homens são tentados o tempo todo por causa da sua prosperidade. Ela continua dizendo, necessitam das nossas orações, necessitam das orações de toda a igreja, porque lhes são confiadas prosperidade e influência. Então, nossos irmãos que estão em posições elevadas no mundo, eles têm muita prosperidade, são muito prósperos e têm muita influência. Então, eles não podem, eles têm que ser, através das nossas orações, protegidos para que eles não caiam nesses engodos que Satanás coloca, né? Por causa da sua influência e prosperidade, ou seja, usar a prosperidade e a influência para coisas erradas, para coisas que não agradam a Deus. O desejo de acumular riquezas. Essa citação aqui foi muito interessante quando eu estava fazendo a seleção dos textos. Ela diz assim: o desejo de acumular riqueza é um sentimento inato da nossa natureza.
nela implantado pelo nosso Pai Celestial para fins nobres. Então, o desejo de acumular riqueza vem do Senhor. Mas ela diz que foi implantado em nós esse desejo de acumular riqueza, mas Deus colocou para fins nobres. É o pecado e as artimanhas satânicas que muda a finalidade da riqueza em nossa vida. Você entende? Mas esse desejo de acumular riquezas, né, é implantado por Deus em nós. Interessante isso, né? Mas, como ela diz aí, ela frisa, né, para fins nobres. Há no homem mundano um ardente desejo de alguma coisa que ele não tem. Por força do hábito, dirige ele cada pensamento, cada propósito, no sentido de fazer provisão para o futuro. E conforme vai ficando mais velho, torna-se cada vez mais ávido de conseguir tudo o que se possa ganhar. Então, ela está falando que os homens mundanos, eles depositam, ela vai dizer em outra passagem aí agora, toda essa energia, né? Ela está dizendo que o homem mundano, ele tem um ardente desejo, né, por riqueza, por algo que ele não tem. Aí ele, pela força do hábito, ou seja, ele se habituou a dirigir cada pensamento, cada propósito, no sentido de construir riqueza, de construir patrimônio para o futuro. Mas sem muito saber para quê, né? Apenas tem esse desejo no coração dele e ele acumula riqueza. E cada vez que vai ficando mais velho, ele vai tentando ser mais ávido de conseguir tudo que ele possa ganhar. Aí ela diz que toda essa energia, né, dispensada pelos mundanos, essa perseverança, essa determinação, toda essa atividade em busca do poder terreno é o resultado da perversão de suas faculdades para o fim errado. Só que ela diz que o homem mundano, né, deposita aí, né, toda a sua energia, perseverança, determinação, toda essa atividade em busca do poder é o resultado de uma perversão de suas faculdades, né, de seus sentidos para o fim errado. Ou seja, o homem mundano ele procura acumular e produzir riqueza, patrimônio, com a finalidade errada. Só que ela faz ela tira uma coisa boa disso aqui, que é o que na continuação ela diz assim: ó, os costumes e práticas do homem mundano, em sua perseverança e suas energias, e de se prevalecer de toda oportunidade para aumentar seus depósitos, deve ser uma lição àqueles que se dizem filhos de Deus e buscam glória, honra e imortalidade. Aí ela está dizendo assim que quando você olha para um homem do mundo, um mundano, e ele está lá, dedicado, perseverante, resiliente, né? E depositando toda a sua energia para acumular riqueza, ela diz que, nesse ponto, deveríamos seguir o exemplo para as coisas espirituais. Do mesmo jeito que o mundano, né, move céus e terra para acumular riqueza, ela está dizendo, em outras palavras, que os filhos de Deus também deveriam mover céus e terras, toda a sua energia, perseverança, determinação, em buscar a glória, a glória de Deus, a honra de Deus e a imortalidade do Senhor. Então, os mundanos também nos dão lições importantes. Muito poucas pessoas reconhecem a força do seu amor ao dinheiro, até que lhe sobrevenha a prova. Ou seja, muita gente ama a riqueza, ama o dinheiro, acima de todas as coisas, mas elas negam, é isso que ela está dizendo aí. Mas quando vem a prova, elas se revelam. Muitos dos que professam ser seguidores de Cristo mostram, então, não estarem preparados para o céu. Quanto maiores os tesouros acumulados na terra, mais difícil será a seu possuidor reconhecer que eles não lhe pertencem, mas lhe foram emprestados a fim de serem usados para a glória de Deus. Então, muitos professam seguidores de Cristo, eles não têm noção de quanto e eles passam, né, eles vivem de acumular riqueza, né, comprar propriedades, e tu vai acumulando patrimônio, e eles não se dão conta que eles estão vivendo mais pelo dinheiro do que mais pelo poder, aliás, pela riqueza da terra, do que pelos tesouros do céu. Eles dificilmente reconhecem isso, até que vem a prova e eles são confrontados com esse sentimento, e aí ele vai te dizer que eles não estão preparados para o céu. Aí ela dá um conselho para nós, um alerta, no final dessa citação, né? Quanto maior
os tesouros acumulados na terra, mais dificuldade a gente terá de reconhecer que essa riqueza, esses tesouros pertencem a Deus e devem ser usados para a glória do Senhor. Ou seja, toda a riqueza da terra que Deus colocou na sua mão está emprestada. Não é para você usar de qualquer jeito, é para serem usados para a glória de Deus. As riquezas transformam, aliás, as riquezas transtornam e levam muitos dos que as possuem a agirem como se estivessem perdido a razão. Em outras palavras, a riqueza enlouquece. A riqueza pode enlouquecer a mente das pessoas. Quanto mais possuem bens deste mundo, tanto mais desejam. Têm a tendência de acumular bens para o futuro. São ávaros e egoístas, temendo que Deus não lhe proveja o necessário. Essa classe é realmente pobre para com Deus. Ela nessa parte do capítulo, ela fala dos ricos que são pobres e dos pobres que são ricos. Aqui, essa citação está falando dos ricos que são pobres. Ou seja, eles acumularam tanta riqueza que eles perderam a noção das coisas. Perdeu a razão, ela está dizendo. E continua acumulando, se tornando egoísta sem perceber. E eles acumularam tanta riqueza e têm tanto medo, se apegaram tanto a ela e têm tanto medo de perder, que eles passam a acreditar que Deus não está provendo a eles o necessário, ou não vai prover no futuro o necessário. E aí ela diz que essas pessoas que agem dessa maneira são pobres. São ricos, mas para Deus são pobres. Agora, aqui vem o contrário, é os pobres que são ricos. Ela diz assim, pelo uso cuidadoso do pouco que tem, em abençoar aos outros com seus meios, o homem pobre, fiel e confiante, torna-se rico para com Deus. Ou seja, ele tem pouco, aí ele usa com cuidado aquilo, de modo que ele possa abençoar não só a ele e a família dele, mas outras pessoas, com o seu pouco que ele tem. Ela diz que esse homem que é fiel, é pobre, confiante, ele, na verdade, ele se torna rico para com Deus. Sente que seu próximo tem necessidade que ele não pode desatender. Considera a salvação de seus semelhantes de maior importância do que todo o ouro e prata que o mundo contém. Então, o pobre que da sua pobreza compartilha com aqueles que está na mesma condição do que eles ou pior, eles estão levando em consideração que a salvação das pessoas são mais importantes. Então, para Deus, esse homem é rico. No reino de Deus, esse homem é rico. Enquanto os ricos que só vivem acumulando e perdem a confiança que Deus pode prover todas as coisas, esses aí se empobreceram de espiritualidade, se empobreceram da graça de Deus, né? Muitos, porém, mostram pelas suas obras que não ousam confiar no banco do céu. Muitos, porém, mostram pelas suas obras que não ousam confiar no banco do céu. Ricos pobres que professam seguir a Deus são alvo de compaixão. Olha que triste. Os homens ricos, mas que perderam a confiança em Deus e no banco do céu, ela é digno de compaixão da nossa parte. Eles são pobres, miseráveis, como diz Apocalipse, pobre, cego e nu, né? Apocalipse diz isso lá, para a igreja de Laodiceia. Embora professem conhecer a Deus, pelas suas obras o negam. O amor às riquezas torna os homens egoístas, exigentes e altivos. Meu amigo, pesado, né? Ela continua, falando do jovem rico. Representa o jovem príncipe uma grande classe de pessoas que seriam excelentes cristãos se para elas não houvesse uma cruz a erguer, um fardo humilhante a carregar, nenhuma vantagem terrena a renunciar e nenhum sacrifício de prosperidade ou sentimentos a fazer. Sacrifício de propriedade ou sentimentos a fazer. Cristo lhes confiou um capital de talentos e recursos e espera obter juros correspondentes. Então, o jovem rico aqui, né, ela chama de jovem príncipe, ele é um exemplo de uma classe de pessoas que adorariam ser cristãos,
de fazer parte da Igreja de Cristo, mas se para ser cristão não houvesse nenhum tipo de renúncia. Você está entendendo? Então, elas aceitariam o evangelho assim, de braços abertos, se o evangelho não exigisse dela nenhuma renúncia, nenhuma cruz, nenhuma humilhação, nem nenhum sacrifício, tanto das suas propriedades como dos seus sentimentos. Então, hoje, inclusive hoje, isso é um retrato da realidade atual, né? Vamos dizer assim, porque as pessoas elas buscam igrejas onde sejam permissivas em quase todas as coisas, né? Então, cristãos que procuram igreja que pode beber, que pode fumar, que pode participar de diversões seculares de todo tipo, ou seja, não tem nenhuma renúncia a fazer, não tem nenhum sacrifício a executar. E aí ela diz assim: Cristo confiou capital de talentos e recursos para todos nós, e ele espera juros correspondentes disso que ele nos deu. Ou seja, ele quer que o que ele colocou nas nossas mãos de recursos e talentos, aquilo produziu o que para o meu reino? Porque a conta de Deus, né? A gente não tem um banco, né? A gente não tem um banco, não, né? A gente tem uma conta bancária, né? E lá tem o recurso que está lá dentro. Pois é. A conta, o dinheiro de Deus, a conta bancária de Deus, os juros do que ele coloca para nós, os juros que ele quer não é dinheiro. Os juros, o dinheiro que Deus coloca em nossa mão, os talentos, os recursos materiais, os tesouros da terra que ele coloca em nossa mão, ele quer que aquilo volte em juros. Só que os juros do negócio de Deus, ou seja, o lucro dos negócios de Deus são almas para o seu reino. Entende? Então, o que é que Deus te deu e ele vai cobrar aquilo em almas. Cadê? Dê riqueza na sua mão e você não produziu, não investiu em nada na obra, não produziu nenhuma alma para o reino. Deus vai cobrar isso de nós. Rara é entre os ricos uma fé coerente. A fé genuína, apoiada pelas obras, é incomum entre os ricos. Mas todos os que possuem essa fé serão homens a quem não faltará influência, imitarão a Cristo naquela desinteressada beneficência e interesse na obra de salvar almas que ele tinha. Então, ela é rara, mas não é impossível encontrar uma fé coerente dos ricos. Não é. Ela diz que só é rara, mas é possível. E é muito possível, porque existiam muitos homens e mulheres ricas que seguiam a Cristo de forma desinteressada, de forma abnegada, que o próprio José de Arimateia, se eu não me engano, foi quem abriu, né, dos seus recursos próprios, abriu um túmulo novo para que Jesus fosse enterrado. Então, fosse colocado lá, né? Então, assim, a livro de Atos, né? O livro de Atos apresenta muitas mulheres gregas ricas que depositavam muitas quantias na mão dos apóstolos para que eles pudessem avançar com a obra. Então, existe, é raro, mas existe homens ricos que estão desejosos de investir na obra de Deus, mas que ainda não foram alcançados pelo evangelho eterno, o real, genuíno, sem os picaretas, né? Porque tem os picaretas do evangelho. E esses homens são tão puros, apesar de serem ricos, são tão puros e sinceros que eles sentem quando eles estão estão diante de alguém que está picaretando, está pregando a palavra, mas está mentindo, está usando a fé das pessoas. Então, Deus ainda não alcançou essas pessoas, mas elas estão por aí e precisam ser alcançadas pelo verdadeiro evangelho. Toda a riqueza, até mesmo a do mais abastardo, faltou uma letrinha ali, abastardo, não basta para ocultar de Deus o menor dos pecados. Aqui nessa seção do livro, ela está dizendo assim, meu amigo, riqueza não apaga pecado, não. Nem as riquezas, nem o intelecto serão aceitos como o resgate do transgressor. Só o arrependimento, a verdadeira humildade, o coração quebrantado e um espírito contrito serão aceitáveis a Deus. Então, riqueza não... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas que trabalham na área de saúde, por exemplo, elas acham que podem trabalhar no sábado. E aí eu estou falando
para o público exclusivamente adventista agora, né? Então, muitas pessoas acham, eu trabalho no sábado, mas eu trabalho na área de saúde, salvando pessoas e tal. Beleza. Aí, o que é que elas fazem para aliviar a sua consciência pecaminosa, que ela sabe que é pecado, trabalhar no sábado? Aí elas pegam do valor daquele dia de trabalho todo, ela calcula quanto foi aquele dia de trabalho e doa totalmente para a igreja. Na intenção de que, eu transgredi, mas eu transformei aquilo numa doação. Não, não, não. Deus não se compra. A riqueza, as bênçãos, o intelecto, né, as posses, elas não compram a Deus. Não pagam o resgate do transgressor, só arrependimento. A verdadeira humildade e um coração quebrantado e um espírito contrito serão aceitáveis a Deus. Então, não tem isso de pagar. Se for nessa lógica, então todo mundo pode trabalhar no sábado. Porque o policial tá defendendo a sociedade, o bombeiro tá salvando pessoas também. O cara que trabalha na empresa de energia elétrica, se ele não trabalhar ali e cair o sistema, como é que todo mundo vai ficar no escuro? Os hospitais vão ficar desligados, pessoas na UTI vão morrer. Então, o cara que trabalha lá na empresa de energia elétrica, ele também, na distribuidora de energia, ele também está fazendo um serviço sagrado, né? O professor está educando as crianças, né? Enfim, se a gente usar essa lógica, todo mundo pode trabalhar no sábado, e não é essa lógica. Não é porque Jesus curou no sábado que ele está autorizando o médico a trabalhar no sábado. Nós precisamos lembrar que Jesus não era médico. Jesus era carpinteiro. Curar as pessoas em dia de sábado, que ele curou leprosos, curou cegos, curou coxos, aquilo fazia parte do ministério profético de Cristo. Mas a profissão dele era carpintaria, ok? Então, ele curou as pessoas, né? Mas vamos lá, você trabalha na área de saúde, por acaso, quando você está de folga, se você não for escalado no sábado, na sua folga, você vai lá dar plantão? Inclusive dia de semana. Você vai lá dar plantão? 12 por 36. Você trabalha 12 para aí você trabalha 12 e folga 36. Aí você trabalhou 12 na quinta, 12 na sexta-feira você trabalhou 12 horas, de 7 às, né? Trabalhou 12 e aí você largou. Aí você vai lá, você está de folga no sábado. Você vai lá trabalhar, dar plantão de folga? Não, é óbvio que não vai. Então, se você não vai, então o serviço que você presta escalado para trabalhar é seu trabalho. Você está transgredindo o sábado, sim. E não é a doação daquele dia de serviço, daquela diária de serviço, que vai pagar o resgate do pecado que você cometeu. E termino com essa citação agora. Foi-me mostrado que não há falta de recursos entre os adventistas observadores do sábado. Não há. Não há de jeito nenhum. Seu maior perigo atualmente é o acúmulo de propriedades. Alguns, constantemente, estão amontoando seus cuidados e labores. Estão sobrecarregados. E o resultado é que Deus e as necessidades de sua causa quase são por eles esquecidos. Estão espiritualmente mortos. Então, ela está identificando aqui, já no seu tempo, um problema grave entre os adventistas: o acúmulo de propriedades. Eles estão esquecendo que Jesus vai voltar. Estão projetando moradas na terra. Meu amigo, você precisa lembrar, você principalmente que é adventista do sétimo dia, ó, que o fogo vai consumir tudo isso aqui. Tudo. Tudo que o homem produziu no pecado será destruído. Não vai ficar nada, pedra sobre pedra. Propriedade, recursos, tudo será destruído pelo fogo. Como é que você está acumulando riqueza, acumulando propriedade para ser destruído? Não faz sentido isso. Por isso que todo recurso, que ela disse em outros capítulos, né, devemos ter o mínimo para viver nesta terra, porque estamos acampados. Aqui nós estamos acampados.
nesse deserto. E estamos caminhando para casa. Então, não podemos fincar morada de alvém, entre aspas, vou usar essa ilustração. Temos que tratar as coisas aqui como se a gente estivesse vivendo em barraca e não fincar casa de alvenaria num terreno que não é nosso, num terreno que será destruído pelo fogo. Faça isso não. Acumule os tesouros no céu, que são almas para o reino de Deus. Você já tem herança, você já tem recompensa guardada para você. Não acumule aqui, né? Viva como se estivesse num grande acampamento, beleza? Não se apegue a nada deste mundo. Ela diz que já no seu tempo, isso em dias atuais é uma realidade também. Estão constantemente alguns constantemente estão amontoando seus cuidados e labores. Estão sobrecarregados, sobrecarregados. E o resultado é que Deus e a causa de Deus estão esquecidos por estes que vivem de acumular bem, patrimônio e riqueza. Essas pessoas que estão acumulando e esquecendo da obra de Deus estão, ela diz, espiritualmente mortas. Então, queridos, há um perigo violento, né? Há um perigo violento na prosperidade. A prosperidade é uma bênção. A riqueza é algo assim espetacular, mas há perigo. Esse capítulo, ele não está proibindo de você ter riqueza. Ela está dizendo assim que há um perigo. Se você prosperar, cuidado. Ela diz assim: a igreja precisa orar por quem está prosperando, por quem está crescendo, está testemunhando. Todo mundo que testemunha uma bênção, eu consegui passar no concurso de alto salário, a igreja tem que começar a orar por essa pessoa. Porque a tendência dela cair, né, por causa da prosperidade, é muito maior do que quando ela não tinha prosperidade. Então, meus amados, que eu e você possamos acumular riquezas, né? Eu lembro para vocês daquele que eu gostei daquela citação, né? Deixa eu só trazer ela aqui para vocês novamente. Cadê? Aqui, ó. Essa citação é massa. O desejo de acumular riqueza é um sentimento inato da nossa natureza, nela implantado pelo nosso Pai Celestial para fins nobres. Portanto, Deus quer que a gente prospere. Se você pegar, se você pegar o livro de Jeremias e o livro de Isaías, acho que é Isaías, tem um texto lá claramente, não, em Êxodo, perdão, Êxodo e Jeremias. Claramente, Deus dizendo para o povo para que eles prosperassem, tanto quando eles estavam no Egito, quanto eles estavam em Babilônia. Então, essa terra que nós vivemos aqui, ela pode ser considerada Egito ou Babilônia. Escolha aí, você, que não é a terra de pecado. Deus quer que o povo de Deus, que o povo dele prospere, mas prospere com motivações corretas, prospere de forma honesta, prospere para fins nobres. E a maior finalidade nobre, vamos dizer assim, né? Que Deus espera é o seu reino. Então, Deus quer que o povo prospere para que sua obra prospere. Mas se você prosperar e só você prospere e a obra não, meu amigo, você vai morrer espiritualmente. E é esse perigo que ele vai te dizer. Quanto mais você prospera, mais em risco de você morrer espiritualmente você está. Certo? Então, se você deseja prosperar para que você seja um tijolo na prosperidade da igreja, na prosperidade do reino de Deus, então você vai orar, fechar os olhos e orar comigo nessa hora. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo estudo de hoje. Nós aprendemos que prosperar faz parte da nossa natureza.
Deus colocou a gente no mundo para prosperar. Contudo, prosperidade em todas as áreas, prosperar espiritualmente, prosperar financeiramente, prosperar de forma em família, porque a prosperidade é uma bênção do céu, não é do diabo. Contudo, como vimos em alguns textos hoje, o diabo utiliza da prosperidade que Deus coloca na mão do seu povo e desvirtua. Ele muda o sentido para alimentar o egoísmo pecaminoso que também está em nós, o egoísmo que também está em nós por causa do pecado. Mas a prosperidade vem do Senhor. Muito obrigado pelas instruções que o Senhor nos deu. E nos protege. Sobretudo, aqueles que já estão prosperando, estão crescendo na graça, em estatura e graça, no poder de Deus e prosperando também em seus negócios. Está crescendo financeiramente. Senhor, que essas riquezas que o Senhor está colocando na mão dos teus filhos, que elas sejam protegidas pelo céu e sejam colocadas no reino dos céus, sejam colocadas na obra do Senhor para que a obra do Senhor prospere. Queremos ser um povo próspero que faz a obra do Senhor prosperar, porque queremos, como o Senhor disse lá em Êxodo e em Jeremias, em Babilônia, que deveríamos prosperar. Prosperar porque o reino de Deus precisa prosperar na terra para que ele se estabeleça no futuro breve, quando Jesus voltar. Tenham muitos súditos, o que foram alcançados pelo investimento de outros súditos que foram alcançados na terra também. Que a tua graça seja derramada em nós, teu povo, que o teu povo prospere e cresça não só em bens materiais, sobretudo em bens espirituais. Que a tua graça continue conosco, nos guiando e nos fortalecendo. Oramos em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meu jovem, meu querido, meus irmãos em Cristo. Fiquem com Deus, que você prospere para o reino de Deus. Prospere, estude sobre prosperidade, estude sobre administração de riqueza, estude sobre administração de negócios. Tenham, se possível, mais de uma fonte de renda, mas que você prospere com o único objetivo: fazer a obra de Deus prosperar. Que Deus te abençoe, que Deus te faça feliz e próspero, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo e até o próximo dia de jornada. Deus te abençoe e até a próxima.